Olá! Hoje nós vamos falar sobre o próprio Rio Jordão. Em Josué 3, conhecemos a história da travessia do Rio Jordão por Josué e os filhos de Israel. Eles tinham sido libertados das mãos de Faraó e deixados no Egito. Em seguida, haviam atravessado o Mar Vermelho e depois de 40 anos no deserto, encontraram mais um obstáculo a caminho da terra prometida, o Rio Jordão. Eles estavam diante de mais de 300 quilômetros de puro encorajamento. Por quê? Naquela época do ano, o Rio Jordão estava transbordando por causa das fortes chuvas durante a colheita. Os israelitas acamparam às margens do rio durante 3 dias, presumivelmente tentando encontrar uma maneira de atravessá-lo. E lá permaneceram sem conseguir avançar. Talvez você não esteja mais onde estava antes, mas continua estagnada em um lugar onde não deveria estar, o seu Rio Jordão particular. Esse Jordão particular pode ser financeiro, mental, emocional ou até mesmo espiritual. Não importa. A questão é que você se encontra em um lugar onde não deveria estar. Sabe que não está sozinho. Todos nós já passamos por esse momento na vida. Somos ungidos, temos dons e talentos, mas todos nós já sentimos paralisados, como se não fosse para estar ali. Josué pediu a Deus instruções para cruzar o rio e as recebeu. Deus orientou Josué a ordenar os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança o seguinte: quando chegarem às margens do Jordão, parem ali. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as águas que vêm acima se amontoarão. Em Josué 8:13. Vamos ler? Perdão, Josué 3, 8 ao 13. Aqui, ó. Fala assim, ó. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jubuseus. Eis que a Arca da Aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés do sacerdote levam a Arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as águas vêm de cima e se amontoarão. É linda essa passagem. Foi exatamente o que fizeram, até que os sacerdotes pararam firme no meio do Jordão e todo Israel passou de pé enxuto atravessando o Jordão. Qualquer que seja a situação que esteja passando, vivendo, precisamos que Deus nos dê instruções claras para que atravessamos o rio que se interrompe o nosso caminho. Precisamos ser como Josué e os filhos de Israel, buscar a face do Senhor para receber estratégia e direção. Se Deus nos orienta a seguir em frente, assim o faremos. Se nos pedir para falar, precisamos ter coragem de deixar que o coração dele fale e nos orienta a ficar parados,
devemos fazê-lo até que sua vontade esteja clara. Se quisermos cruzar o nosso Jordão, a obediência à voz do Senhor tem que ser a nossa maior prioridade. Não sei você, mas eu me recuso a ficar estagnada em um lugar e aceitar menos do que mereço receber e alcançar. Amém? Essa palavra é forte aos nossos corações, porque ela acaba nos confrontando do que nós fazemos no dia a dia. Nós não tomamos decisão guiada pelo Espírito Santo de Deus, guiado por Deus. Tomamos decisões guiadas por nós mesmos e acabamos nos frustrando, né? E essa palavra nos ensina que Josué ali ficou 3 dias parado, esperando o que fazer. Só que ele buscou a orientação do Senhor. Perguntou a Deus o que ele deveria fazer naquele momento. E Deus o orientou. Quantos de nós, eu tô aqui pensando assim, o que a gente faz na vida, né? Nós não pedimos orientação a Deus. E até mesmo quando Deus nos dá a orientação daquilo que devemos fazer, nós ficamos imaginando, será mesmo que é Deus que está falando comigo? Será mesmo que eu devo fazer isso? Ou eu devo agir da minha própria força, da minha própria vontade, do meu próprio eu? E Deus hoje quer que a gente repense mais sobre o que nós estamos fazendo, agindo, e que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Ele quer, que a gente para e comece a ouvir a voz dEle, a entender o propósito nosso aqui. Não podemos mais ficar estagnada onde estamos. Não podemos mais ficar paralisado. Temos chamado, temos instruções. E Deus, Ele fala mais uma vez, seja forte, seja corajoso e avante. Avante e vai, e segue. Chega de ficar parado. Chega de ficar estagnado aonde você estiver. Chega de medo. Chega de mimimi, de frustrações. Porque frustrações, a gente mesmo que está procurando as frustrações pra gente. Ah, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai? Mas se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você fazer, vai. Segue a voz do Espírito Santo de Deus. Vê o que Ele está mandando você fazer. É Ele que nos orienta. Josué não teve medo. Deus mandou ele ir, ele foi. Ele levantou a arca ali, pediu ao sacerdote que fosse, segurasse, que fosse à frente, conforme Deus mandou. E o povo passou no Jordão sem molhar a planta dos pés. Quando nós somos orientados por Deus e obedecemos a voz dele, tudo pode acontecer à nossa volta. E nada vai nos tocar, nada vai nos tocar. Olha o que aconteceu ali. O Jordão abriu e aquela água, nenhuma gota de água pegou nos filhos de Deus. Nenhuma gota. Eu fico pensando, eles passaram ali impressionados com aquela situação que eles estavam passando. Eles devem ter ficado assustados. E eles viram, como a palavra de Deus mesmo fala, que eles viram a mão de Deus protegendo, guardando, sendo guiado a não temer, a seguir conforme a vontade dele. E o que Deus está mandando você fazer nesse dia? O que Ele tem orientado a você fazer? Ele colocou desejo no seu coração. Ele colocou planos no seu coração. Ele está te dando força, Ele está te dando coragem, Ele está te sustentando. E você está estagnada onde você está. Com medo de avançar, com medo de tomar certas decisões e não conseguir lá na frente. Mas se Deus mandou você ir, por que temer? Se Deus mandou você fazer, por que temer? Se Ele guiou conforme a vontade dele, por que temer?
Nesse dia eu quero que você reflita muito sobre isso. Sobre os rios que você tem enfrentado. O motivo que tem te deixado estagnado. E chegou o momento de você cessar isso. Chegou o momento de você ir avante. De você olhar com um olhar espiritual. De você entender, ouvir a voz do Senhor que Ele está falando contigo. Seja guiado por Ele. Quem te sustenta é o Senhor. Quem tem te guiado aonde você está é o Senhor. Ele deu uma ordem. E devemos seguir essa ordem. É a palavra dele. É os mandamentos dele. Não deixa ser enganado por esse mundo. Não deixa ser levado por coisas tão pequenas. Não deixa ser enganado pelo seu próprio medo que você enfrenta. Quando vier essa vontade, essa ansiedade, esse medo, declara o nome do Senhor em voz alta. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou tua filha. Senhor, eu sou teu filho. Eu clamo a ti que o Senhor arranque esse medo agora de dentro de mim. Eu peço ao Senhor que o Senhor derrame a tua bênção, a tua unção. Segura nas minhas mãos e vem comigo. Não me deixe parar. Não me deixe estagnar. Tem que fazer uma oração de fervor. O Senhor quer ouvir a tua voz. Ele já te deu os seus planos. Segue Ele. Faça o que Ele mandou você fazer. E não pare no caminho. Não pare. Você tem um chamado. Você tem um propósito de Deus para cumprir ainda. E as coisas não vão parar. Não vão parar. Você vai ter que ir adiante. Vai ter que ir adiante. Enfrentando os obstáculos, mas pedindo a Deus a orientação. O que você vai fazer? O que você vai falar? As decisões tomar. O Senhor vai te capacitar nesse dia. E Ele vai dar a você o entendimento de tudo aquilo que Ele já está colocando no seu coração. A sabedoria dele vai ser divina sobre a sua casa, sobre a tua vida. Tome posse naquilo que Ele já te prometeu. Tome posse nas promessas. Tome posse da palavra do Senhor. Ai, Stefania, eu estou tão vazia. Eu não quero ler a palavra. Se você não tem esse tempo para ler, coloque. A palavra hoje em dia tá tão fácil, né? Você coloca na internet e você escuta ali a palavra do Senhor. Você consegue escutar a palavra. Coloca aí para você ouvir a palavra do Senhor no seu carro, no seu telefone. Começa a ler um capítulo por dia. Começa a pedir ao Senhor para que o seu coração venha encher mais dele, menos da carne e mais do Espírito Santo de Deus. Que você venha sentir a presença do Senhor. Que você venha ser impactado pela presença do Senhor. Falar do Senhor é uma coisa tão gostosa que não dá vontade de parar. Porque Ele tem nos sustentado todos os dias. É tanto milagre que Ele tem feito na minha vida, na minha casa. É tanto milagre que eu vejo Ele fazendo na vida de pessoas ao meu lado, que eu fico assim, Deus, eu queria que todo mundo entendesse o quão grande é teu amor. Tão grande é o Senhor. Deus, Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Só que nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos ler mais. Nós precisamos entender mais a voz dele. E para você entender a voz dele, você tem que calar outras vozes que estão ao seu redor. É cessar. E como eu já tenho falado esses dias, cessar essas vozes é parar de escutar aquilo que não te edifica. Aquilo que não faça você ir avante. Aquilo que faz você ficar estagnado. Quantos de nós estamos estagnados com o telefone na mão, vendo coisas, perfis,
redes sociais que não estão nos edificando, horas nenhuma, que não está nos edificando, redes de fofocas, preocupando em ver vida de artistas e não estou preocupando com o principal, que é a palavra de Deus. Jesus já está às portas e ele já não está vindo buscar a tua igreja, está vindo buscar os seus. E tá tão próximo a vinda dele que muitas pessoas vão assustar. Mas é um alerta também para as igrejas. Acorda, ouve o Espírito Santo de Deus, ouve o Senhor, que ele tem te guiado, que ele tem te conduzido. Que nesse dia você possa encher mais da presença de Deus, buscar mais ele e ter entendimento que ele é que guia você. É ele que está te dando a força dia após dia. Um grande dia na presença do Senhor. Que você possa ser cada vez mais amado por Deus. Cada vez mais sentir ele. Amém? Aleluia.